Olá, graças e paz a todos. Nesse momento nós estamos partindo para as nossas aulas práticas. Você já assistiu a aula teórica falando sobre o sermão temático. E agora nós vamos para a aula prática desse mesmo módulo, ok? Primeiramente, nós vamos procurar uma palavra. Aqui eu escolhi para o nosso exemplo a palavra graça. Então, como você já ouviu na aula teórica, você vai procurar com uma concordância bíblica ou na sua Bíblia de estudo. Eu escolhi para a nossa demonstração aqui, para o nosso exemplo, a palavra graça. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu escolhi alguns textos, escolhi a palavra-chave, a palavra graça, e com base nessa palavra, eu achei alguns versículos. E eu acabei achando esses versos aqui, que contêm a palavra graça. O primeiro deles é o texto de Romanos 3:24. Eu vou estar lendo aqui para vocês. Romanos 3:24. O texto diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então aqui, graça fala exatamente desse processo de redenção, de justificação. Efésios 2:8, o texto da Bíblia diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a graça aqui é nos apresentada no sentido de salvação. Depois o terceiro texto está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Timóteo 2, carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1. O texto diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, aqui está apresentando a graça como um elemento fortalecedor. E o último texto que eu escolhi foi 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. O texto de 1 Pedro, ele vai nos dar a seguinte informação. 1 Pedro 4,10 diz: serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então ele apresenta essa graça como multiforme e como sendo doadora, como sendo beneficiadora. Então, a partir dessas informações desses textos, eu tenho como resultado como cada um desses textos eles mostram um aspecto diferente da graça. Então eu coloquei o tema como graça abundante, exatamente porque a graça aqui ela está sendo apresentada sob vários pontos de vista. E aí, como eu tenho ensinado a vocês, é importante ter uma sentença de transição. Então eu tenho o tema graça abundante, mas a sentença é: eu quero falar sobre as características da graça de Deus. Logo mais faremos algumas aulas explicando passo a passo como se constrói, desde a introdução, a sentença de transição em diante. Mas nesse momento estamos preocupados exatamente em aprender aqui e em desenvolver o esboço, a construir as divisões do texto e a entender como se constrói um sermão temático. Então, quais são as características da graça de Deus? Bom, Romanos 3:24 diz que fomos justificados, né? Somos justificados por essa graça. Então, a graça, ela é justificadora. Então, a primeira característica da graça de Deus é que a graça justifica. Romanos 3:24. Depois, em segundo lugar, baseado em Efésios 2:8, onde diz que somos salvos pela graça, a graça salva, ou seja, a graça é o elemento pelo qual nós somos salvos, que foi o favor de Deus em relação às nossas vidas. Em terceiro lugar, baseado em 2 Timóteo 2:1, que Paulo fala para Timóteo se fortificar na graça que é em Cristo Jesus, então a graça ela tem um elemento fortalecedor. Então a graça fortalece, 2 Timóteo 2:1. E em quarto, nós vemos esse texto que fala dessa multiforme graça, mas fala que recebemos o dom da graça. Ele diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Ou seja, esse mesmo dom, ele é dado por graça. A palavra dom em grego é carisma, ou carismata, que é de onde vem a palavra graça. Então aqui você pode entender que no grego há até meio que um jogo de palavras, né? Porque ele fala: servir uns aos outros, cada um conforme a carismata, ou seja, o dom que recebeu, o carisma que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça, caris de Deus. Então, você pode ver que uma das características da graça é nos beneficiar, nos dando dons, nos dando capacidades
e se revelando de forma abundante e multiforme. Então o resultado final ficou: tema, graça abundante. Quais são as características da graça de Deus? A graça justifica, Romanos 3, 24. A graça salva, Efésios 2, 8. A graça fortalece, 2 Timóteo 2, 1. E a graça beneficia, 1 Pedro 4, 10. Então aqui nós temos um exemplo, nosso primeiro exemplo de um sermão temático, ok? Então que você possa prestar atenção nesse exemplo. Você já assistiu a aula teórica falando exatamente sobre o sermão temático, e agora a partir desse exemplo que você possa começar a construir o seu. Bons estudos! Olá, graça e paz. Nós vamos agora para o nosso segundo exemplo de sermão temático. Então agora eu escolhi alguns outros textos e a palavra-chave que eu quis usar agora, trabalhar, foi a palavra ansiedade e ansiosos. Então eu procurei passagens bíblicas que tratassem exatamente desse assunto. Então eu escolhi Provérbios 12, 25, Mateus 6, 25, Filipenses 4, 6, Lucas, capítulo 12, verso 25 e 26 e 1 Pedro 5, 7. São todos textos que falam sobre a questão da ansiedade. E aí, eu os montei e eu arranjei dessa seguinte forma: vencendo a ansiedade. E aí, eu trabalhei duas questões, que é uma forma de nós também trabalharmos um sermão, a estrutura do sermão, que é o chamado problema-solução. Então, você pode criar uma estrutura onde você apresenta um problema, uma situação problema, e logo em seguida você mostra a resposta para aquela situação. Então a situação problema aqui é: o que a ansiedade produz em nossas vidas? Então, em primeiro lugar, abatimento e tristeza, e eu uso o texto de Provérbios 12, 25, que diz o seguinte: Provérbios 12, 25, diz: rapidamente aqui, Provérbios 12, 25, ele diz, isso nos afirma assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Ou seja, a ansiedade ela traz abatimento. Então, abatimento e tristeza é uma das consequências da ansiedade. A segunda são as preocupações excessivas. Em Mateus capítulo 6, verso 25, o texto diz assim: Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ou seja, ele está mostrando que não devemos nos preocupar acerca do que comer, ou beber ou de vestir. Porém, a ideia aqui de Jesus ao falar isso é exatamente porque são exatamente essas preocupações que geram ansiedade. No contexto aqui, logo em seguida, você vai ver que ele vai falar que as pessoas elas estão andando. A ideia é: não andem ansiosos. Por quê? Porque vocês vivem ansiosos acerca do que comer, do que beber, do que vestir. Então a ansiedade ela traz o quê? Preocupações excessivas com as coisas necessárias da vida. Alimentação, moradia, roupa. Então a ansiedade produz em nossas vidas abatimento e tristeza, Provérbios 12, 25, e preocupações excessivas, conforme Mateus 6, 25. Agora vem a questão da solução. Como lidar com a ansiedade? Em primeiro lugar, tratar com Deus em oração. Filipenses 4, 6, o texto diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes apresentei as vossas necessidades a Deus através da oração e das súplicas com ações de graças. Então ele fala o quê? Para não andarmos ansiosos e apresentarmos as nossas necessidades a Deus através da oração. Então, nós vamos tratar com Deus em oração. E o segundo ponto é confiar no cuidado de Deus. 1 de Pedro 5, 7, o texto diz assim: 1 de Pedro, depois de Tiago, vamos lá, 1 de Pedro 5, 7. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, lançar sobre ele, ou seja, entregar o cuidado, confiar. A ideia de lançar sobre Jesus
Lançar sobre as nossas ansiedades é confiar, depender de Deus. Depois nós temos o texto de Lucas, capítulo 12, verso 26 e 28, onde o texto nos diz o seguinte. Lucas 12, 26 a 28, diz assim: Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que vocês andam ansiosos pelas outras? E aí vem o 27 e 28 que diz assim: Observar os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se vós, homens de pequena fé. Então ele fala que Deus é poderoso para cuidar, para suprir as necessidades. Ou seja, que à medida que confiamos em Deus, Deus irá cuidar da nossa vida e das nossas necessidades. Então aqui está o segundo exemplo de um sermão temático, onde a palavra-chave escolhida foi ansiedade ou ansiosos. Escolhi 5 textos e o tema foi Vencendo a Ansiedade. Vim com uma estrutura de problema e solução, onde diz assim, que ansiedade, onde começamos com um questionamento, né? O que a ansiedade produz em nossas vidas? A ansiedade produz abatimento e tristeza, segundo Provérbios 12, 25, e a ansiedade produz preocupações excessivas, como podemos ver em Mateus 6, 25. E como nós vamos lidar com a ansiedade? Em primeiro lugar, tratando com Deus em oração, conforme nós vemos em Filipenses 4, 6, e segundo, confiando no cuidado de Deus, como vemos em 1 de Pedro 5, 7 e Lucas 12, de 26 a 28. Então, esse aqui foi o nosso segundo exemplo de um sermão temático. Que você possa usar esse exemplo para que você possa fazer o seu trabalho, para que você possa desenvolver e construir uma estrutura e um esboço de um sermão temático. Deus abençoe em Cristo.